Olá, graça e paz. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu estou aqui para lhe falar boas novas de grande alegria em termos espirituais também. Aqui está por mim representada uma igreja, a Igreja Cristo Vive, e um povo que ama a evangelização e que tem consciência de que ao dar suporte para estarmos na televisão, na rádio e nas mídias sociais, vidas estão sendo alcançadas e vidas estão sendo resgatadas pelo Espírito de Deus. Então hoje eu quero conversar com você sobre uma declaração que o apóstolo São Paulo fez à igreja dos Gálatas. Portanto, Paulo escreveu 14 epístolas. Epístolas eram cartas escritas pelos apóstolos. Há 14 epístolas que vêm do livro de Romanos a Hebreus, escritos pelo Espírito de Deus através do apóstolo São Paulo. Aquele que Deus levantou com uma mensagem graciosa, a graça de Deus, para o povo de origem gentílica. Ele mesmo identificou esta mensagem de revelação como o evangelho da incircuncisão. Então ele deixa claro que existe uma mensagem, o evangelho da circuncisão, que através de Pedro foi dirigida ao povo de origem judaica, os hebreus, e há uma mensagem para o povo de origem gentílica, ou seja, quem não tem no seu sangue, nas suas veias, o sangue de Israel. Portanto, Paulo escreve esta carta a uma igreja que estava em altos e baixos espirituais. Haviam começado com a mensagem da graça e por terem recebido a visita daqueles que pensavam que tinham grande influência e que eram coisa alguma, referindo-se a Pedro, a João, a Marcos e a Tiago, os de Jerusalém, que de certo modo enfeitiçaram a igreja, fizeram algo com a igreja que o povo que foi salvo pela graça estava agora vivenciando, experienciando, vivendo um pacto inferior, o pacto da lei. Que o próprio Paulo disse: quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Decai de Cristo, se desliga da graça. Então Paulo escreveu esta carta e faz uma advertência muito curiosa. Ele diz no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, de Deus não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vejam, senhores, que esta palavra é uma lei, é um fundamento de Deus, é um alicerce importante para a vida cristã. E ele está dizendo, olha, não há como zombar de Deus, porque aquilo que o homem semear, o homem colherá. Isto pode ser visto como algo vitoriosamente importante, porque se não fosse esta lei, a semeadura da minha vida, tanto em amor, em paz, em pregação, da sua vida, nas finanças, não teria um retorno. Então, é um fundamento muito importante. Mas eu quero tratar agora das questões espirituais, que quando Paulo diz, de Deus não se zomba, esta palavra zombar vem do original grego mukterizo. E mukterizo do original significa torcer o nariz, ridicularizar, ignorar as leis de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, não zombe de Deus, ridicularizando Deus, ignorando o que diz a palavra
do Senhor, ignorando o que o Senhor chamou de mandamentos e, acima de tudo, da graça de Deus. Nós não podemos mukterizo, nós não podemos torcer o nariz ou ridicularizar ou simplesmente dizer eu não gosto de religião, não falo de política, não falo de religião, não falo de futebol. Não podemos. Há um pensador de nome Rendell, ele diz, ninguém pode usar de desonestidade com Deus. Ninguém pode usar, porque usar de desonestidade com Deus é, na realidade, mukterizo, é zombar do Senhor. É simplesmente ridicularizar o nome daquele que é o soberano, que é Rei de Reis, que é Senhor de Senhores, que é o cabeça da igreja, é a imagem do Deus invisível, aquele que criou todas as coisas por Ele e para Ele, aquele que é absolutamente soberano, que tem uma palavra fiel, sendo Ele mesmo fiel, tem uma palavra verdadeira, tem uma palavra inerrante. A prova de quem ama a Deus é aquela pessoa que ama a palavra. E se amar a palavra significa que ama a Deus, é uma consequência. E uma pessoa que ama a Deus e ame a sua palavra como a única verdade, essa pessoa jamais, mas jamais, em hipótese alguma, pode ridicularizar ou zombar de Deus. Você sabe que o Senhor Jesus conhece nossos pensamentos, o Senhor Jesus conhece até os intentos do coração. Conhece os pensamentos e os intentos do coração. E eu, ao longo desta grande experiência com Deus, de quase meio século, 46 anos de vida cristã, 42 anos e meio de pastorado, eu vi muitas pessoas, de várias camadas da sociedade, desde a até lá embaixo, que simplesmente ridicularizaram Deus. E eu creio que ninguém pode sair impune lutando contra Deus. Ninguém. E eu vou lhe dizer mais. Eu quero lhe ajudar, você que anda em busca de Deus, você que tem clamado, você que tem chorado, você que tem vivido um verdadeiro deserto espiritual, você estava precisando de chegar a um oásis, né, que lhe desse um refreshment, né, um refresco na sua vida. E eu devo lhe dizer, como seu amigo e seu pastor, que a vida não é um jogo. A vida não é um jogo. Deus estabeleceu regras, mandamentos, fundamentos muito bem definidos. E há muitas pessoas que arriscam a vida durante toda a sua vida, indo contra o que Deus diz. Ah, porque eu tenho uma bandeira política que é contra Deus. Ah, porque na minha família nós não falamos de Deus. E há pessoas que lutam. Alguém um dia disse, e eu gosto muito dessa expressão, que há pessoas que vivem a vida toda pensando que não vão morrer. E há pessoas que morrem sem nunca terem vivido, porque não há vida fora de Jesus. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, a vida vira uma roleta russa. É um risco. É um risco. Por isso eu estou aqui esta manhã, em o nome de Jesus, para lhe fazer um convite e um desafio à sua vida, para que você entregue a sua vida a Jesus. Confie nele, como Senhor, como Salvador. Aquilo que Jesus disse, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando você pensa, o que é a vida sem Deus? Submetido àquele que veio para matar, roubar e destruir, o adversário, o diabolos, a confusão, o arqui-inimigo.
Mas Jesus disse, eu não vim trazer regrinhas de jogo, eu vim trazer vida e vida em abundância. Então não arrisque a sua vida. Todos nós um dia, já temos os dias contados e escritos no livro, quando nenhum deles havia ainda, e todos nós um dia terminaremos. Baterá o nosso coração 2 bilhões de vezes e termina a vida. A próxima inspiração já é espiritual, já está ou no seio de Abraão ou num lugar de sofrimento chamado Sheol. Então, não arrisque a sua vida. Talvez você diga, mas eu sou católico, apostólico romano, mamãe era devota da Nossa Senhora, papai tinha uma ligação com um santo, um guerreiro. Deixe eu dizer uma coisa, nós respeitamos muito essas palavras que às vezes saem de corações muito sinceros, mas nem Maria, nem Fátima, nem absolutamente ninguém nesta terra pode lhe garantir a sua salvação, a vida eterna, esse remédio que cura todos os males, que se chama a palavra de Deus, a não ser Jesus. Então nós não podemos arriscar, a vida não é um jogo. Eu já disse aqui várias vezes, algumas vezes fui chamado a CTIs de pessoas que estavam já no momento do desenlace, mas que queriam falar com o apóstolo Miguel Ângelo. Eu me recordo de ter ido um dia, Santa Casa da Misericórdia, no centro da cidade, eram 3 horas da manhã, e tinha um senhor que estava já muito ruim, mas que queria que eu fosse dar-lhe uma palavra. E eu fui. Desculpe, estou corrigindo aqui o lenço, que estava muito feio. Então eu me sentei do lado dele e ele disse, muito baixinho, com uma voz muito frágil, apóstolo, eu queria dizer-lhe que se eu saísse daqui, eu iria escrever a minha vida totalmente diferente. Se eu tivesse uma oportunidade de poder voltar, eu teria cuidado mais da minha família, mais da minha saúde, mas eu arrisquei e agora está aqui. Fui tabagista, câncer de pulmão. Exagerei no álcool, cirrose. Tinha atitudes indecorosas com o meu corpo, não sabia como viver a santidade do meu corpo e agora estão aqui as consequências. Ore por mim. E eu me recordo desse senhor que eu impus as mãos sobre ele, orei para que ele descansasse aquele momento, que os anjos afofassem a cama. E não deu mais 5 minutos, ele deu uma respirada profunda e foi para a glória, foi para Deus. Mas ele viveu uma vida inteira arriscando, e você não pode fazer isso. Com experiências como se a vida fosse um jogo. Não, hoje eu vou acender uma vela, amanhã eu vou num altar com um gongá, amanhã eu vou catular o braço, a língua, o alto da cabeça, a planta dos pés. Não arrisque. Ah, mas eu tenho uma cartomante que quando eu tomo atitudes, só o que o cartomante diz. Não arrisque mais a sua vida. Ou então você que diz, eu sou absolutamente ateu. Eu não creio na vida, não creio em Deus, eu não creio em nada. É a hora de você mudar. É a hora de você se voltar para Jesus. Você sabe que no livro de Mateus, no capítulo 25, fala exatamente do que nós fazemos com a vida e com as coisas que Deus nos dá. É uma parábola chamada Parábola dos Talentos, que diz que um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua própria capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5, entregou outros 5. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui
outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora é hora de entrares no gozo do teu Senhor. Então, esta parábola que fala dos talentos, neste caso, especificamente está falando sobre questões materiais, questões financeiras, mas eu pediria permissão ao Espírito de Deus para colocar aqui a vida, a própria vida, porque diz que Deus deu um talento, amado, Deus nos deu uma oportunidade. Eu sempre gosto muito de vigiar os meus pensamentos para que a minha alma não seja corrompida. Eu tive 20 dias de isolamento e quem passa por uma experiência dessa enfermidade que está hoje no mundo inteiro, normalmente fica atormentado dos seus pensamentos. Eu sempre vigiei muito o que eu estava pensando para que a minha alma não fosse corrompida. Porque eu entendo os planos de Deus e o que Deus tem para a minha vida. Então, diz que quem recebe 5 talentos, ou quem recebe a vida dada por Deus como um dom, não pode deixar de fazer a sua vida se reproduzir. Quem recebeu 5, devolveu 10, quem recebeu 2, devolveu 4, mas tinha um servo infiel, que não acreditava em Deus, que julgava Deus. Então ele disse, esse servo, diz a palavra do Senhor, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu vou lhe dizer que há muita gente que está fazendo isso, abrindo uma cova para enterrar o maior dom, o maior talento que é a própria vida. Então Jesus disse, chegando por fim o que receberam um talento, disse o Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhaste, receoso, esconde na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente. Então nós não podemos ser maus nem negligentes com a nossa própria vida. Porque aquilo que eu semeio, essa lei é uma lei imutável. Ou é a lei que dá a vitória à vida, ou a lei que esgaça a vida. Ele diz, aquilo que o homem semear, é isso. Daquilo que semear, é isso que vai colher. Há muitas pessoas colhendo doenças, enfermidades, desajustes emocionais, brigas, fricções de família, perda de emprego. São muitas as situações que nós lidamos. É bom que nesta hora você diga, Senhor, eu quero ser um servo bom e fiel. Porque quem é bom e fiel está semeando bem a sua vida. A colheita sempre é muito frutífera. Assim seja, assim disse o Senhor. Muito bem, hoje sábado, quero lembrar a todos que amanhã estaremos aqui na Bandeirantes, levando o culto à sua casa. Teremos 1 hora com o altar da nossa igreja. E quero lembrar também que amanhã teremos 2 grandiosos cultos que nós chamamos de celebrações, o culto racional. E nós vamos falar amanhã sobre o escândalo da cruz. Deus tem algo muito importante, porque a morte de Jesus Cristo foi o modo de Deus nos justificar, nos lavar, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue em favor dos seus. Então, nós vamos aprender coisas que são chamados de mistérios, que precisam de ser revelados à igreja. Nosso endereço, a Catedral da Igreja Cristo Vive, está na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. É próximo do BRT, da Pinto Teres ou da 28DP. Para você colocar no Google Maps ou então no seu Waze, para chegar até GPS, para chegar ao nosso ministério. Será um grande prazer ajudar você a viver o que a Bíblia ensina, a plenitude da bênção de Cristo. Você precisa. A maior decisão de você não arriscar mais, não fazer da vida um jogo, é vir para Jesus. Nós lhe aguardamos amanhã
a Catedral Cristo Vive. Quero agradecer ao povo do nosso ministério que nos permite estar na televisão, na rádio, dando suporte. Mas este programa de sábado tem duas colunas que são virtuosíssimas. Rodrigo e Fabiana Ambrósio. Eles são os proprietários de um mercado de ponta na Baixada Fluminense chamado Turbomil, em Vila Emílio Mesquita. Eu falo muito deste casal porque eles são um orgulho para o nosso ministério, um orgulho positivo. São pessoas que vivem, apesar de empresários, 99,99% da sua vida para Deus. E eles dão o suporte para fazermos este programa aos sábados. Minha gratidão eterna, meu carinho, graça e paz, meus queridos Rodrigo e Fabiana Ambrósio do Turbomil. Estamos então nos aproximando do final do nosso encontro. Amanhã, 8 horas da manhã, aqui na Bandeirantes. E eu quero agradecer muito a Deus pelo prestígio que você me concede. Você sabe, eu sou um pastor, um pregador da Bíblia Sagrada. Eu sou o homem da Bíblia. E eu sei que esta verdade, quando é semeada no coração das pessoas, faz uma grande transformação. A pessoa nasce de novo, sai das trevas para a luz, da morte para a vida. Minha gratidão eterna. Agora você vai ficar com a nossa Bispa Nacional, minha filha amada, Bispa Ana Carolina, que vai lhe falar de literatura. Nós temos um vasto acervo de literatura no nosso ministério e você pode desfrutar de um crescimento espiritual com a nossa literatura. Deixamos também o nosso telefone, 30 17 90 90, e aguardamos você amanhã, 9 ou 18 horas, tratando do escândalo da cruz. Graça e paz, um final de semana maravilhoso, e de hoje até ao dia 30, que você veja as virtudes, a glória e a manifestação do poder de Deus. Sua vida é um talento, não é mais para viver escondido, é para reproduzir glória em Deus. Graça e paz em nome de Jesus.